eu vou falar sobre a escolha do tema e a importância dele para a sociedade. Então, a escolha do tema foi como as cores elas podem ou não influenciar no nosso humor, e durante a pesquisa e discussões a gente decidiu que o problema de pesquisa ia ser como as cores influenciam no nosso humor e se elas influenciam, como é que elas influenciam no nosso sistema nervoso ou no nosso cérebro. A importância desse tema para a sociedade é que a gente vê as cores todos os dias, então a gente sabe que elas têm certa influência, mas a gente não quer saber sobre isso. Então esse trabalho tem o intuito de mostrar como as cores elas podem afetar e mostrar como elas afetam. O que são as cores? As cores são uma frequência muito alta que vão de cima para baixo. Mas como essa frequência ela é muito alta, a gente não consegue ver esse movimento. A gente consegue ver apenas uma linha. Essa linha é a tal chamada cor. Então, a frequência mais baixa que a gente consegue ver é a cor vermelha e a mais alta é a cor roxa. As cores são divididas em 3 etapas: primária, secundária e terciária. A primária, elas não são obtidas de misturas, por exemplo, o amarelo, o azul e o vermelho. Já as secundárias, elas são obtidas de 2 misturas de cores primárias. Por exemplo, o laranja se dá pela mistura do amarelo e do vermelho. E as terciárias, elas são de 2 misturas também, porém é uma secundária e uma primária. Agora eu vou falar um pouco sobre a temperatura das cores. Vou falar sobre 2 cores em específicas, o branco e o preto. Bom, estudos mostram que quando, por exemplo, o carro quando exposto ao sol, em dias quentes, a cor preta, ele absorve muito mais o calor. Então quando a gente entra, a gente pode ver que a gente sente muito calor. Já a branca é diferente, ela passa mais uma frieza. Então, isso também pode servir como exemplos em moletons. O branco, por exemplo, a gente usa em dias quentes, a gente se sente um pouco mais refrescado do que se usar um moletom preto. O círculo cromático e as leis de harmonização. Basicamente, o círculo cromático é um círculo formado por todas as cores. Segundo a designer Paula Cassil, existem leis de harmonização, que são as cores complementares e as cores análogas. As cores complementares são as que se contrastam, como por exemplo o vermelho e o verde, e as cores análogas são as 3 principais cores formadas por uma cor primária, ou seja, o vermelho, o laranja e o rosa. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o significado das cores. O branco remete à paz e à tranquilidade. O verde remete à natureza. O amarelo é a alegria e a felicidade. O vermelho é o amor e a fome. Estudos comprovam que o vermelho também é fome e não é à toa que a gente vê indústrias como McDonald's, Burger King, que são das cores vermelhas. Estudos mostram que quando a gente vê essas cores, elas dão no nosso psicológico e remetem a gente a sentir fome. Então, o vermelho também, sim, remete à fome. E o preto remete ao luto. A cromoterapia é um tipo de terapia usado basicamente para pessoas que estão em um mau momento, como pessoas que têm depressão, que têm ansiedade. Então, a cromoterapia ela é feita assim. Eles usam uma mandala que assim vão ser trabalhada com esses pacientes para deixar de serem então infelizes e começarem a viver a vida de um jeito melhor. Durante uma entrevista e uma pesquisa, alguns psicólogos que estavam investigando a cromoterapia pegaram 3 grupos: pessoas que estavam com normais, pessoas com
ansiedade e pessoas com depressão. As pessoas com ansiedade e depressão, elas relataram que elas viam a vida delas cinza. Então, a cromoterapia vai fazer exatamente isso, que é fazer com que as pessoas elas parem de ver a vida delas uma cor cinza e começarem a ver a vida delas como colorido. Durante esse projeto, a gente fez uma entrevista com a designer de interiores e arquiteta da cidade de Rolante, Thaís Puretz. Ela nos explicou que sim, as cores elas têm uma grande influência no nosso humor, mas que a gente geralmente usa isso quando a gente quer fazer uma mudança pessoal, como por exemplo as mulheres, elas pintam as unhas, pintam as cores do cabelo, ou na casa, quando a gente pinta um quarto, uma sala. A gente quer, na verdade, fazer uma mudança pessoal naquele ambiente ou no nosso corpo mesmo. Durante a pesquisa, a gente também fez um questionário com 4 perguntas com cerca de 30 pessoas, dentre elas alunos, família e amigos. A primeira pergunta era: você sabe o que é cromoterapia? A segunda era: qual é a sua cor preferida? A terceira é: você sabe o significado dessa cor? E a quarta é: você acredita que o significado dessa cor pode influenciar no seu humor? Que a gente queria, que era provar que as pessoas elas realmente acreditam que as cores influenciam no humor delas, mas que elas não querem saber o motivo e nem por quê.